Boa noite, família do nono ano. Pessoal, passei uma atividadezinha para vocês pela manhã e fiquei esperando ao longo do dia que vocês aparecessem e fizessem a resolução e mandassem para mim. Eu vi alguns comentários no grupo lá, fiquei na expectativa e apenas o Samuel agora no final da tarde mandou. Parabéns, viu, Samuel? Como sempre, cumprindo nossas atividades, nosso cronograma. Então, para os demais, o sistema está fechado e agora eu vou botar a resolução para vocês e explicar um pouquinho do assunto. Tá bom, pessoal? Vamos lá no grupozinho de vocês, procurar aqui o grupozinho do nono ano. Pegar aqui. Cadê o nono ano? Pronto. Procurar aqui as questõezinhas. Deixa eu só botar aqui. Pronto, tá aqui. Gente, essas questões eu tirei da paginazinha de vocês, tá certo? Olha essa primeira aqui, ó. Desde 2014, todos os carros fabricados no Brasil devem possuir o airbag. Gente, vocês sabem que o airbag é um dispositivozinho que quando o carro entra em colisão, ele dispara uma bolsa. E o processo ele é muito simples, né? A gente usa uma bolsazinha plástica que contém heteropacotes com azida. Azida de sódio, gente, é um NaNH3. Tá bem que a reaçãozinha embaixo, ó. É um NaN3, ele está no estado sólido. Aí durante a colisão é liberado um calor e uma descarga elétrica. E aí, pessoal, essa reaçãozinha, como toda outra, deixa eu só ativar a canetinha aqui para vocês verem. O nosso assunto é classificação de reações químicas, estudo dos fatores que envolvem a reação química. E toda reação química, gente, ela é separada por uma setinha. O que vem antes da seta são os reagentes e o que vem depois da seta são os produtos. Mas só isso aqui não é um critério para a gente estudar. A gente tem que ir muito mais além. Uma das coisas que eu pedi para vocês semana passada foi para vocês descreverem para mim, né, sobre a lei de Lavoisier. O que é que Lavoisier dizia? Que numa reação química, como essa aqui, do azido de sódio liberando sódio metálico e gás nitrogênio, ela tem que obedecer à lei de Lavoisier. O que é que Lavoisier dizia? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Resumindo, numa transformação química como essa aqui, a massa tem que se conservar. O que é que significa isso, professor? Deixa eu só ativar aqui para vocês. Deixa eu só abaixar aqui e ativar aqui para vocês o nosso bancozinho de questõezinhos aqui. Para aí, só um minutinho. Procurar bem aqui pronto, tá bem aqui a reaçãozinha, ó. Essa aqui, a reação do azeite de sódio. Então, o que é que Lavoisier queria dizer, pessoal? Que numa transformação química, deixa eu só ajeitar bem aqui, ó. Numa reaçãozinha química, gente, eu tenho aqui antes os reagentes, ó, e depois os produtos, tá aqui. Era isso que ele queria dizer. Quando ele diz que a massa se conserva, ele quer dizer o seguinte, que a quantidade de átomos que tem nos reagentes é igual à quantidade de átomos que tem nos produtos. Então, eu tenho que, se a reação não seguir esse processo, eu tenho que fazer o balanceamento. O balanceamento, gente, é colocar números aqui do lado das moléculas para balancear a quantidade de átomos que tem do lado e do outro. É isso que a questão está querendo, na letra A. Então, vamos lá. Como é que eu vou fazer isso aqui? É só contar, gente, por tentativas. Vamos ver bem aqui, ó. Eu tenho um nitrogênio, eu tenho três nitrogênios reagentes e nos produtos só aparece dois. Então eu tenho que balancear por tentativa. Então vamos colocar bem aqui, deixa eu só fechar aqui de novo, ó. Vamos colocar bem aqui o número 3. Se eu colocar o número 3, eu vou ficar com 6 átomos de nitrogênio antes e vou ficar apenas com 3. Então, coloco 2 aqui. 2 vezes 3, 6. Então, antes eu tenho 6 nitrogênios e depois eu também tenho 6 nitrogênios. Vamos ver sódio. Sódio eu tenho 2 nos reagentes agora, ó. E nos produtos eu vou ter que ter 2 também. Então, aqui não tem, ó. Então, coloco aqui o número 2. Isso é que é respeitar a lei de Lavoisier. Então, o balanceamento ele vai ficar nesse processo aqui, ó. Vai ficar nesse processozinho bem aqui. Voltando lá para a questãozinha, é só você colocar aqui, ó. Já tem um 2, vai ficar aqui, ó. Deixa eu só ativar a caneta. Aqui ficaria 3, né? Aliás, desculpe. Aqui ficaria 2 e aqui ficaria 2, né? Ó. Deixa eu ver aqui. 2 vezes 3, 6. Aqui ficaria 3.
3 vezes 2, 6. Então, balanceou todo mundo. Era isso que você ia fazer na letra A. Na letra B, pessoal, depois vocês podem dar uma paradinha e dar um printzinho, dar uma pausa no vídeo e copiar. Na letra B, ele diz o seguinte: sobre as características dessa reação química apresentada, complete as frases. Olha, o que ele está querendo saber aqui, gente, é a classificação. Então, vou mostrar aqui para vocês mais uma vez o nosso conteúdo aqui, ó. Classificação de reações, ó. Opa, não é esse aqui não, WhatsApp não, é aqui. Pronto. Olha, as reações químicas, elas se classificam nesses 4 grupos. Ou elas vão ser a reação de análise, né, que a gente chama de decomposição. Outro grupo de reação, gente, é a reação de síntese, ou o que a gente chama de adição. Nós temos a reação de deslocamento, ou simples troca, e a reação de dupla troca. O que você observar aí, gente, essas reações genéricas, eu vou até ampliar bem aqui, ó. Na reação de análise, que a gente chama de decomposição, você parte de um único reagente, ó. Eu vou até ativar a canetinha aqui. Você parte de um reagente formando 2 produtos. No contrário, aqui na de síntese, você parte de 2 reagentes formando um produto. Então, reação de análise ou decomposição é o inverso da reação de síntese ou adição. Observe que nós temos esses 2 nomes aí. Então, fica muito fácil. Se eu olhar para uma reação química, ó, se eu olhar para uma reação química e ele parte de 1 formando 2, reação de análise. Se ele parte de 2 formando 1, reação de síntese. É só você observar. Agora, no outro extremo aqui, ó, eu tenho 2 reagentes formando 2 produtos. Aqui também na reação de dupla troca é a mesma coisa, ó. Eu tenho 2 reagentes formando 2 produtos. Então, como é que eu vou fazer a diferenciação? Na prática, gente, a reação de dupla troca pode ser uma reação de combustão, de neutralização ou uma reação de precipitação. A de deslocamento, um dos reagentes é uma substância simples, geralmente um metal. Vocês vão ver isso aqui nas classificações. Então, vamos voltar lá na nossa listazinha para vocês entenderem aqui, ó. Sobre as características dessa reação, complete a frase. Olha, na reação de que, gente? Ó, observe bem aqui, ó. Você tem 1 formando 2, ó. Então, é a reação de decomposição ou análise. Então, na reação de decomposição ou análise, o reagente composto pela azida é decomposto em quem, gente? Em sódio, que é o Na, e nitrogênio. Só era isso, gente, que ele queria. Nessa questão 2, ele vai falar dos fatores que influenciam a velocidade de uma reação química. Mais uma vez, um assuntozinho extremamente fácil. Olha os fatores aqui que influenciam na velocidade de uma reação química. Concentração dos reagentes, é lógico, quanto mais reagente, mais rápida é a reação. Temperatura, quanto mais quente for a temperatura de uma reação química, mais rápido é a reação. Superfície de contato, quanto mais contato tiver os reagentes entre si, mais rápida é a reação. Luz e catalisadores. Os catalisadores, gente, aceleram a reação química. Foi isso que a gente viu. Observe bem aqui, ó. A concentração, gente, quanto maior a concentração dos reagentes, maior será a velocidade de uma reação. E a temperatura também. Quanto maior a temperatura, mais choque tem entre os reagentes, mais rápida é a reação. Não é à toa que grande parte dos nossos alimentos a gente coloca na geladeira para poder esfriar a temperatura e retardar as reações de decomposição dos alimentos. Tá bom? Então são esses os fatorzinhos. É um assunto extremamente fácil. No começo do conteúdo de vocês, eu deixei a apostila para todo mundo, para quem não tivesse o material, para dar uma lida. Então quem desse uma lida no material ia entender sem nenhum problema. Então nessa questãozinha aqui, gente, ele faz uma reação. Olha, ele diz assim: Guilherme realizou determinada reação química no laboratório da escola, que ocorreria em aproximadamente 2 horas. Observe a equação dessa reação. A equação genérica, ó. X sólido reagindo com Y líquido, formando XY. A reação de quê, gente? De síntese. Eu tenho 2 formando 1, certo? Guilherme queria aumentar a velocidade da reação. Ou seja, para em vez de ficar em 2 horas, ficar num tempo menor. Ele se lembrou de alguns conceitos que aprendeu na aula de ciência e fez uns testes. Primeiro teste.
Ele aqueceu a substância Y antes da reação. Substância Y é líquido. Ele aqueceu o líquido e botou para reagir com o sólido. É lógico que o teste 1 vai ser interligado aonde? Aqui, ó, com a temperatura. Muito fácil isso. Tanto que o tempo caiu para 10 minutos em vez de ser 2 horas. No teste 2, ele triturou a substância X antes de fazer a reação, porque a substância X é um sólido. Foi o que ele fez no teste 2, ó. Aumentou a superfície de contato, a reação se torna mais rápida. E no teste 3, ele adicionou a reação química um catalisador, também acelerando o processo. Observe que o catalisador diminuiu muito mais. Então, na questão, você só ia interligar. Muito fácil, gente. Isso aqui, pessoal, era um tipo de resolução que vocês fariam ela em poucos minutos, tá bom? Segunda listazinha que eu mandei para vocês, é o que nós estudamos. Então, primeiro aqui, gente, ó, nas reações químicas, 2 ou mais substâncias reagem formando o quê? Uma substância ou várias substâncias. Era só isso que era para você botar. A quantidade de átomos nos reagentes e nos produtos de uma reação química deve ser a mesma. Então, nesses espaços aí, gente, você colocaria o nome reagente aqui, ó. Você colocar aqui os nomes produtos, certo? Por isso, ao representarmos as reações químicas, ó, por meio de equações, devemos fazer o que, gente? O balanceamento. Aqui você botaria balanceamento. Por exemplo, na reação a seguir, a combustão do propano. Aí nós faríamos o balanceamento. Como é que eu faço o balanceamento aqui, gente? Vamos analisar aqui primeiro quem já tem balanceado. Ó. Tem o CO2 aqui, ó. O CO2 você tem 3 carbonos, nos reagentes você tem 3. Você tem 6 oxigênios. Eu pego esse 3 e multiplico lá pelo 2 de oxigênio. Então, se eu tenho 6 oxigênios nos produtos, eu tenho que ter 6 oxigênios nos reagentes. Só que eu tenho mais um oxigênio aqui, eu tenho 7. Tenho 8, aqui vai ser 4, ó. 4. Então, nesse caso aqui, eu tenho 8 hidrogênios antes, tenho 8 depois. Então, 4 mais 6, 10. E aqui eu tenho que colocar um 5. Então, balanceei a equação, era só para fazer isso, tá bom? Muito fácil. Obedecer a lei de Lavoisier. Você faz o balanceamento por tentativas. Agora aqui, ó, nessa partezinha, pessoal, diz o seguinte, ó, as reações químicas podem ser classificadas como reações de adição ou síntese, reações de decomposição ou análise, como a gente viu naquele esquemazinho, reações de simples troca ou deslocamento, que é o mesmo, ou reações de dupla troca. Só isso, as 4 classificaçõezinhas aí. Vou repetir mais uma vez, ó. Reações de adição ou síntese, reação de decomposição ou análise, reação de simples troca ou deslocamento e reação de dupla troca. Na parte 2 aqui embaixo, diz o seguinte: as reações químicas podem ser reversíveis, quando eu posso pegar um produto e transformar em reagente, ou irreversível, quando ela só tem um único sentido e não dá para voltar. Grande parte das reações químicas, pessoal, podem ser desfeitas, elas podem ser reversíveis. Alguns fatores como a superfície de contato entre os reagentes, a temperatura e a presença de um catalisador podem alterar a velocidade de uma reação química. Isso aqui era só para a gente lembrar os conceitos. Então, se vocês tivessem tirado aí meia hora do dia de vocês, ou pela manhã ou pela tarde, vocês tinham feito essa atividade tranquilamente, tá bom, pessoal? Então, espero que da próxima vez não aconteça mais. Amanhã eu tenho uma surpresinha para vocês, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima.